Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Neemias capítulo 4. Quero ler com você dos versículos 7 a 9 neste dia. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E antes de ler o texto bíblico, quero te pedir desculpas desde já, se porventura alguns barulhos externos atrapalharem um pouco a nossa transmissão. Está tendo uma certa obra aqui no prédio, né? E aproveitando que o livro de Neemias fala sobre a reconstrução dos muros, está tendo uma grande obra aqui. Pode ser que alguns barulhos de furadeira, prego, martelo atrapalhem um pouco, possam tirar a sua atenção, mas mantenham o foco, a concentração, tenho certeza. E o que nós vamos compartilhar nos próximos minutos vai ser voz de Deus, voz do céu, para o seu coração e para a sua vida. Neemias capítulo 4, versículos 7 a 9, diz assim, gente. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Gente, esse trecho aqui, em especial o versículo 7, ele traz um termo que é muito importante. Fala sobre as brechas sendo fechadas no muro de Jerusalém. Note que Neemias, ele relata aqui que quando a oposição, quando os inimigos do povo de Deus souberam que os reparos nos muros estavam avançando e as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram muito furiosos. Agora, vamos imaginar que a nossa vida seja uma cidade. E assim como a cidade sem muros, ela tende a ser atacada, violentada, destruída, a nossa vida sem proteção acontecerá a mesma coisa. Inclusive lá em Provérbios, o sábio diz isso. Um homem que não tem domínio próprio, um homem que não tem paciência, uma pessoa que, como se diz aqui na Bahia, pega ar facilmente. Você conhece alguém assim que pega ar, né? Alguém que se irrita facilmente, perde a paciência facilmente. Essa pessoa é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, ela é atacada com muita facilidade. Roubam a riqueza dela com muita facilidade. Ela é destruída porque os inimigos não encontram um enfrentamento, não encontram uma divisão. Eles entram com facilidade na cidade e saem roubando as casas e matando as pessoas. E qual é o comparativo aqui? É que quando nós não temos o domínio próprio, a exemplo dessa citação de Provérbios, do sábio, quando nós não temos domínio próprio, há uma tendência de nós perdermos grandes oportunidades com facilidade. Se você gosta de futebol, até mesmo se não gosta, já deve ter percebido que, por exemplo, Neymar, que é um grande jogador de futebol, talvez hoje no Brasil ainda o mais famoso dos jogadores, Neymar é um atleta de muito talento, muita capacidade técnica. Ele consegue fazer coisas que a grande maioria dos jogadores profissionais de alto nível não conseguem fazer. Mas um dos pontos onde os especialistas mais criticam o Neymar é que ele perde a paciência muito fácil dentro do campo de jogo. Então, sabendo disso, os adversários provocam o Neymar, fazem uma falta mais dura nele, tentam discutir com ele. Por quê? Porque sabem que ele gosta desse jogo de trocar provocações, de pilhar o adversário. E numa dessas, por exemplo, às vezes o juiz expulsa ele e expulsa o outro. O outro é um jogador normal, ele é um super craque. Então o time dele acaba ficando no prejuízo quando essa situação ocorre. Isso só para você entender como a ausência de domínio próprio ela vai te causar muitos prejuízos. Olha, gente, a ausência de domínio próprio ela pode te fazer refém de pecados. Você vai estar caindo constantemente no mesmo pecado que não consegue se controlar. Ela vai descontrolar as suas finanças. Você pode gastar muito descontroladamente porque não tem domínio próprio. Ela vai te fazer perder oportunidades por falta de paciência. Ela vai te impedir de fechar bons acordos. O domínio próprio é essencial na vida de qualquer ser humano
em qualquer área que você quiser avançar. Essa é uma das aplicações que a Bíblia nos traz sobre uma cidade sem muros, ou seja, uma cidade sem muros é semelhante a um homem que não tem domínio próprio, que não se governa, que não se controla. Uma pessoa descontrolada, ela está à mercê de qualquer coisa. Agora, muitas vezes, nós utilizamos essa expressão de muros para falar da nossa própria vida. Imagine que a sua vida seja uma cidade murada. Porém, existem brechas nesse muro. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu algum pregador, uma pregadora, um irmão de igreja, uma pessoa da fé cristã, falar assim: olha, você tem que ficar na brecha. Você tem que fechar as brechas. Já viu alguém falar isso? Talvez você saiba o que significa. Outras pessoas podem não saber, então eu vou trazer o significado cultural. Ficar na brecha ou fechar as brechas tem a ver justamente com a figura do muro que protege uma cidade. Sabe por quê? Porque as cidades naquela época elas eram muradas e as brechas no muro tinham dois grandes perigos. Tinham mais, eu quero enfatizar dois aqui. O primeiro perigo é que nas brechas, nos buracos do muro, poderiam ali entrar cobras. Uma cobra ela vai e faz um ninho dentro de uma brecha daquela do muro e fica ali escondido. Então, quando a pessoa se aproxima, ela pode ser vítima de um ataque de uma serpente, porque ela não percebeu que dentro daquela brecha tinha ali um ninho de cobra. Quantas vezes, né? Ninhos de cobras nos atacam porque nós não vigiamos em fechar as brechas do muro. Isso é muito sério. Agora, tem uma outra dificuldade aqui também. Quando existe uma brecha no muro, muitas vezes é por essa brecha que um exército inimigo consegue se infiltrar e então consegue grande vantagem tática numa batalha. Essa não é apenas, gente, uma linguagem bíblica. Na verdade, eu sou um entusiasta de estudar sobre as guerras icônicas da história e você vai perceber que nessa época, onde as cidades ainda eram muradas, era muito comum que os exércitos conseguissem furar as barreiras defensivas através de uma pequena brecha no muro. Eles rodeavam a cidade, eles espionavam a cidade, eles verificavam ao redor do muro onde é que tem aquela brecha. Porque tendo a brecha, aí não adianta você posicionar o exército em cima do muro, porque vai ter ali uma entrada, mesmo que pequena, onde vai passar todo mundo. E uma vez que o exército inimigo está dentro da cidade, aí, meu amigo, é muito mais difícil se defender contra esse ataque. Então, esse termo cultural que nós utilizamos aqui, digamos, no evangeliquez brasileiro, né? Quando se fala assim, olha, você tem que ficar na brecha, você tem que fechar as brechas, diz respeito a você fechar as áreas da sua vida que estão sensíveis aos ataques do inimigo. Então, Thiago, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Você precisa primeiro fazer um autoexame, verificar na sua vida quais são os seus pontos fracos. Gente, todo mundo tem pontos fracos. Não tem esse. Se alguém chegar aqui e dizer assim, Thiago, eu não tenho um ponto fraco nenhum, então eu já vou dizer, o teu ponto fraco deve ser o orgulho, deve ser a mentira, deve ser, sabe? Porque todos nós temos pontos fracos. Agora, fraqueza é diferente de pecado. Pecado, a palavra de Deus condena, a palavra de Deus nos fala para nós sairmos dessa condição, pararmos de praticar. Mas fraqueza, por exemplo, é uma plataforma onde o poder de Deus se aperfeiçoa. O próprio Deus fala isso para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, muitas vezes, preste bem atenção nisso, é muito sério. Muitas vezes Deus, ele te tira do pecado, mas ele mantém a sua fraqueza. Inclusive, esse é um dilema para muitas pessoas. Quem sabe Deus não está te respondendo exatamente hoje. Tiago, por que eu ainda luto com isso? Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Em quase todas as pessoas, sim, eu reconheço e conheço pessoas que foram libertas do pecado e também da fraqueza. Porém, é mais comum Deus te libertar do pecado e manter a fraqueza. E a fraqueza, ela não está ali para te derrubar. A fraqueza, ela está ali para você experimentar o poder de Deus. É a chamada zona de graça. Não sei se você já ouviu essa expressão antes.
Se você acompanha os devocionais aqui, em algum momento você já me ouviu falar sobre zona de graça. Tiago, o que é zona de graça? Zona de graça é aquela área da sua vida onde você inequivocamente reconhece que Deus está operando na sua vida. É como se você dissesse assim, Tiago, essa área aqui, cara, nem eu entendo como eu estou de pé ainda. Isso aqui é Deus purinho. E as pessoas falam, não, você é forte, você é bom, você é talentoso, você é um exemplo. Beleza, cara, se não for Deus, se Deus sair da minha vida aqui em um segundo, vai degringolar tudo. É uma zona de graça, é uma zona onde há uma evidência da mão de Deus muito mais forte sobre a sua vida. Então, por exemplo, se nós fizéssemos aqui uma lista de pecados, vai ter pecados que você vai olhar e você vai pensar assim, você nunca chegou nem perto de fazer. Você não se sente tentado àquilo. Já tem outros pecados que você pensa, opa, essa área aqui, se eu não vigiar, eu caio muito fácil. Então, aquela é uma área fraca da sua vida, uma área sensível da sua vida, mas ela é uma zona de graça, é uma zona onde você vai perceber a mão de Deus te sustentando para você se manter de pé. Então, ficar na brecha ou fechar as brechas diz respeito a fazer um autoexame e verificar quais são as áreas que precisam de maior atenção na sua vida. Agora, para ser bem prático, você pode, por exemplo, colocar no papel ou fazer uma lista digital no seu celular, seu tablet, tá? Mas depois que você fizer essa lista inicial, vá até Deus em oração, porque Deus, ele vai te mostrar algumas coisas que inicialmente você não percebeu. Tem áreas que você se acha forte e Deus vai te mostrar, olha, você é fraco nisso aqui. Você pode não reconhecer, mas tem uma fraqueza nisso aqui. Então comece a orar, porque a oração vai tornar o teu coração sensível à voz de Deus a esse respeito. E também, para a gente fechar essa parte aqui, procure pessoas que são de confiança, discipuladores, discipuladoras, pessoas maduras, e pergunte para essas pessoas, olha, no que é que você vê que eu preciso melhorar? É claro que todos nós precisamos melhorar em tudo, né, gente? Mas o que é que você vê assim que são os pontos sensíveis da minha vida? Faça a pergunta para uma pessoa de confiança, um discipulador, uma discipuladora, um mentor, uma mentora. Alguém que vai poder te mostrar algo que você não percebe. Quem sabe alguém de fora percebe algumas coisas que você não percebe, entende? E essa pessoa também vai te ajudar a você identificar as brechas do muro. Isso é muito, muito, muito importante para que você não seja surpreendido pelo inimigo. As brechas causavam justamente essa surpresa, né? O exército ficava ali em cima do muro, estamos aqui preparados, vamos guerrear, estamos fortes, nada vai nos deter. De repente, uma brechinha surpreendia o exército e eles perdiam a guerra. Então, para que você não seja surpreendido pelo mal, é preciso fazer essa autoanálise, orar a Deus e ter pessoas que tenham voz no seu coração para te ajudar nesse processo de fechar as brechas. E aí, quando você começar a fechar as brechas e reparar os muros fala de uma restauração do coração, de uma vida reestruturada por Deus. Observe que quando Neemias ele foi avançando na restauração dos muros, os inimigos ficaram furiosos. E tem algumas armas que os inimigos utilizaram durante esse processo de reconstrução. Basicamente, capítulo 4, capítulo 5 de Neemias, você vai ver isso com muito mais detalhe. Se você quiser mergulhar mais nessa história, lê o capítulo 4 e 5 e Deus vai te abençoar muito nessa leitura. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui, ó. A principal delas, as duas principais, na verdade, é que os povos inimigos, Sambalate, que era o governador de Samaria, Tobias, que era um amonita, um príncipe amonita, aí tem aqui ó, os árabes, os homens de Asdod, que era uma cidade, eles começaram a zombar e a ridicularizar Neemias. Eu quero ler com vocês rapidamente aqui os versículos 1 e 2 do capítulo 4 para você ver a zombaria que eles faziam. Eu vou te explicar uma certa expressão poética que eles falam aqui, vai ser uma curiosidade interessante para nos edificar. Verso 1 de Neemias capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Olha só o que ele vai falar agora. Será que vão ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?
E uma curiosidade, né, gente? Por que ele fala de ressuscitar pedras de construção? Porque os muros da cidade de Jerusalém, àquele tempo, as pedras eram feitas de calcário macio. Esse tipo de material, quando era ateado fogo nele, virava pó. Basicamente, era uma pedra que virava pó. Então, os entulhos da cidade tinha muito pó, onde era outrora o muro. Então ele está dizendo assim, será que Neemias vai ressuscitar esse pó? Vai fazer esse pó reviver? Então, era uma zombaria bem específica do tipo de material ao qual o Muro de Jerusalém era feito. Então ele começa a zombar, começa a criticar, começa a caçoar dos judeus, desacreditando daquela grande obra. Mas se você está aqui comigo desde o início da semana, você sabe que essa obra ela foi levantada primeiramente por Deus no coração de Neemias. Não foi uma ideia de Neemias que Deus aprovou ou teve que aprovar. Foi algo que primeiro nasce no coração de Deus. Deus coloca um propósito no coração de Neemias e começa a abrir portas. Inclusive tem uma frase que nós falamos na terça-feira, se não me engano. Segunda ou terça-feira? Foi terça-feira. Ficou muito marcada, né? Inclusive, um abraço pro meu amigo Joelson. Beijo grande para você, meu irmão, sua esposa Bianca, sua filhinha. Joelson até colocou no Instagram dele. Ficou muito marcado, né? Quando Neemias ele vai conversar com o rei, ele consegue uma série de favores muito difíceis de conseguir. E ele fala assim: nós só conseguimos isso porque a bondosa mão de Deus estava conosco. Então, pega bem isso. Sabe por que as pessoas zombam de você? Porque elas não viram o que você viu. Sabe por que as pessoas zombam de você? Porque elas não ouviram de Deus aquilo que você ouviu. Então, muitas vezes, a palavra de Deus que está no teu coração vai ser confrontada com a zombaria das pessoas que estão ao seu redor. Isso aqui é muito forte. Meu Jesus amado. Eu quero repetir isso aqui. Muitas vezes, a palavra de Deus que está no seu coração, ela vai ser confrontada pela palavra das pessoas que estão ao seu redor. Aí eu te pergunto, gente, você vai seguir a palavra de Deus que está no teu coração ou você vai ser paralisado pela zombaria que está ao seu redor? É claro que essa resposta é muito mais fácil de falar do que de fazer. Porque quando chega na hora da zombaria... Sabe qual é o problema da zombaria? Sabe quando é que a zombaria ganha força no seu coração? Quando você se preocupa muito com a sua imagem, com a sua reputação, com o seu nome. Se você se ama demais, se você se idolatra. Quando você se idolatra e coloca a sua imagem acima de tudo, aí você fica muito preocupado com as opiniões alheias. Claro, gente, eu não quero aqui dizer que você vai ficar alheio à opinião de todo mundo. Você não vai dar ouvidos a ninguém. Aí é tolice também, tá? O problema é você ser guiado por opiniões alheias, porque todo mundo fala o que quer e não quer nem saber, irmão. Todo mundo fala o que quer da sua vida, não quer nem saber quem é você, de onde você veio, o que Deus falou com você, o propósito de Deus na sua vida. As pessoas não estão nem aí. Elas não ouviram o que você ouviu de Deus. Elas não estão vendo o que você está vendo. Então elas zombam e criticam porque não sabem da grande obra de Deus na sua vida. Agora, cabe a nós que recebemos uma palavra de Deus, se você recebeu uma palavra de Deus, cabe a você ser fiel ao que Deus te designou, mesmo em meio à zombaria. Se você, se você foi assim, um cristão num ambiente bem hostil ao evangelho, né? Eu lembro que na época eu tive vários exemplos assim, no colégio, na faculdade. No colégio nem tanto, porque na verdade eu comecei a ganhar muita gente para Jesus, o pessoal começou mais a me respeitar do que zombar. Mas teve alguns episódios de zombaria que me marcaram muito na infância. Mas na faculdade, rapaz, mesmo que a coisa estivesse dando boa lá, eu consegui, para a glória de Deus, conduzir alguns amigos a Jesus, pessoas que mudaram de vida, mas o ambiente de faculdade é um pouco pesado em relação à fé cristã. É muita zombaria, muita crítica, enfim, uma série de coisas. E ali, naquele momento, você vai sendo testado e se você permanece fiel, você vai crescendo na fé. Você vai ficando como se fosse provado pelo fogo, vai se fortalecendo cada vez mais. Entende? Então, pense que a zombaria, embora seja desconfortável, ela vai te fortalecer. Ela vai te enrijecer, ela vai te dar solidez para que você consiga enfrentar as fortalezas da vida, sabe? Nas artes marciais existe muito esse pensamento, né? Que você tem que se preparar com treinos duros, sem passar por provas difíceis
para você se tornar um grande guerreiro, uma grande guerreira. Isso é verdade. Isso não é só nas artes marciais, isso é na vida. E a palavra de Deus também nos mostra isso. Então, quando você passar por um cenário de zombaria, primeiro, tenha misericórdia das pessoas. Segundo, agradeça a Deus pela rica oportunidade que você está tendo de crescer na fé, de desenvolver o teu espírito, de se fortalecer diante daquela situação. E permaneça fiel à palavra que Deus colocou no teu coração. Porque no final do dia, todas aquelas pessoas que zombaram, quando Deus fizer o que ele falou que vai fazer na tua vida, aquelas pessoas, elas verão a glória de Deus, elas poderão ser até edificadas pela sua vida. Um exemplo, para abrir um parêntese aqui e já fecharmos o nosso devocional, você sabia que Jesus, ele teve irmãos físicos, irmãos de carne e osso, filhos da mesma mãe. Jesus, ele teve irmãos que só se converteram, só aceitaram a Jesus, né, entre aspas, depois da ressurreição de Cristo. Se você for estudar a história de Jesus, você vai perceber isso. Na própria Bíblia, em alguns momentos, os irmãos de Jesus falam para Jesus assim de modo irônico. Olha, você não, de modo irônico, você não é um grande profeta, você tem que ir para Jerusalém, rapaz. Lá que é o centro, lá que você vai bombar. Eles falavam de modo irônico. Tem um detalhe, tem um registro na Bíblia onde Jesus está pregando, e aí os irmãos dele chegam para interromper a pregação, dizendo assim, esse cara está fora de si. Aí Jesus fala assim, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Eis aqui, minha mãe e os meus irmãos, apontando para os seus discípulos. Então, até mesmo pessoas próximas de você. Tiago, pessoas que me amam, sim, pessoas que te amam. Pessoas que cresceram com você. Pessoas que estão debaixo do mesmo teto que você. Pessoas que até outrora estavam contigo para o que desse e o que viesse. De repente, meus irmãos, começam a zombar, começam a caçoar, porque elas não acreditam. Mas sabe por que elas não acreditam? Porque elas ainda não receberam a revelação que você recebeu. Primeiro, tenha misericórdia dessas pessoas. Segundo, avance. Porque lá na frente, a glória de Deus manifesta sobre a sua vida. Pode até ser um instrumento de salvação para o coração desses. E para a gente fechar, a outra forma que os inimigos se utilizaram para se levantar contra Neemias foram as ameaças. Mas estou vendo o tempo aqui, gente, o tempo já está um pouco avançado, então vamos deixar essa questão das ameaças para um próximo devocional, e eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Vamos fechar nessa primeira parte aqui para não ficar muito extenso, tá bom? Quero orar com você nesse momento, feche seus olhos se você puder, e mesmo que não possa, una sua fé com a minha para nós solidificarmos, consolidarmos essa palavra em nosso coração. Pai de amor, eu quero te pedir, Pai, que a tua graça possa ser derramada sobre as nossas vidas, de modo a que quando nós estivermos num contexto, num cenário de zombaria, de pessoas que não acreditam nas promessas que o Senhor nos entregou, nas palavras que o Senhor nos entregou, nos propósitos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor nos dê um espírito de fé, para continuarmos crendo na sua palavra. Eu oro para que o Senhor nos dê um espírito misericordioso, porque nós não queremos odiar os zombadores, queremos ter misericórdia deles, orar por eles. E eu te peço, Pai, para que a sua glória, o seu favor, a sua grande obra em nossas vidas possa ser um instrumento de testemunho ao coração de muitos que outrora zombavam, que outrora ridicularizavam, mas verão a tua grande mão fazendo algo lindo em nossas vidas e serão tocados pelo seu amor também. Te agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para essa transmissão chegar para mais pessoas. Eu te peço também, antes de sair dessa transmissão, deixa um comentário aqui sobre como Deus falou contigo através desse devocional, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.